Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Pro jogo de ontem, São Paulo 1, Cruzeiro 0 no Mineirão, e eu vou puxar aqui a escalação, porque acho muito importante a gente citar primeiro a escalação do São Paulo, que entrou em campo como titular ontem. São Paulo que foi a campo com Jandrei, Juan Tressoldi fazendo a sua estreia pelo São Paulo Futebol Clube, Ferrarese, Sabino, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Santiago Longo, Michel Araújo, Eric William Gomes e André Silva. Vocês, começando pelo Guilherme Nápoles, se surpreenderam com o resultado? Foi uma vitória assim, que veio na mística, Guilherme Nápoles. Olha, Boni, sinceramente, no momento em que eu vi a escalação do São Paulo ontem, até pelo bom momento do Cruzeiro na temporada também, vale destacar, eram dois times que estavam ali dentro do G6, o São Paulo em sexto, o Cruzeiro em quinto, e quando o São Paulo lança a escalação, era até difícil da gente visualizar como ia jogar o time do Zubeldia, porque tinha o Juan, tinha também ali junto com ele na zaga o Ferrarese e o Sabino. O Ferrarese nas últimas partidas vinha atuando também como lateral direito, mas tinha a presença do Igor Vinícius. Então você olhando a escalação ficava um pouco difícil de você imaginar como o São Paulo ia entrar em campo. E aí com as novidades do Santiago Longo fazendo a sua estreia no time titular, o William Gomes mais uma vez recebendo oportunidade, acho que inclusive essa sequência de jogos que ele tem sido titular contra o Fluminense, contra o Vitória, ontem também, ele mostra aquilo que já era claro há muito tempo, que ele é uma opção para ser titular do São Paulo, não só em jogos com time reserva, mas também com time titular. E foi uma ausência que eu acho que o São Paulo perdeu bastante em não ter usado ele contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na Arena MRV na última quinta-feira. Então, quando a gente via a escalação, era muito difícil de você visualizar como o São Paulo vai jogar hoje, contra um Cruzeiro que está mais estabilizado na temporada do que em outros momentos. Mas o desempenho chamou muita atenção. Eu achei que o São Paulo jogou muito bem, principalmente na primeira etapa, amassou o Cruzeiro, 1-0 ficou barato, o William Gomes fez uma partidaça, e eu queria destacar, eu pelo menos tinha muita dúvida a respeito dele. Gostei da estreia do Juan Tressoldi. Jogou muito bem, defensivamente muito seguro, foi um dos melhores do São Paulo no jogo. Eu acho que para mim, um dos destaques da partida foi justamente a estreia do Juan. Guilherme Mirra, você que gosta bastante de olhar a formação tática, uma análise um pouco mais apurada, né, do que o time mostra no campo. E ontem foi bem diferente do que o São Paulo vem mostrando com o time titular nos últimos jogos, né? No Campeonato Brasileiro foi o quarto jogo nos últimos 5 que jogou com um time ou misto ou reserva, né? Ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Vitória, perdeu para o Palmeiras, contra o Fluminense jogou com os titulares e acabou perdendo também, agora com um time completamente reserva, venceu o Cruzeiro fora de casa em Belo Horizonte. O que você achou do time? Gostou dessa formação e acha que pode ser utilizada também no time titular, com as peças que são do time titular propriamente? Cara, achei um jogo excelente. Tô bem de acordo com o que o outro Gui falou. Porque foi um jogo que foi uma característica muito diferente do que o Zubeldia vinha implementando, né? De sempre ter controle, de jogar com a bola. E ontem abriu mão completamente disso. E mesmo assim teve controle da partida. Como o Gui falou também, o 1-0 saiu barato no primeiro tempo. Foi um amasso assim, bem, bem significativo. Eu cheguei até a me preocupar um pouquinho no primeiro tempo, acho que até naturalmente, porque o São Paulo entrou com 2 volantes só, sendo que um era o Marcos Antônio, que não tem muita presença física. E o outro era o Santiago Longo, que estava fazendo estreia, então não tem muito entrosamento e tal. O time já reserva já não tem tanto entrosamento assim entre si. Então eu fiquei meio preocupado de o Matheus Pereira possivelmente caindo entre as primeiras 2 linhas de marcação para tentar iniciar as jogadas. Mas rapidamente o Zubeldia corrigiu isso. E o Cruzeiro conseguiu fazer quase nada. Então, me surpreendeu pelo nível de controle que teve mesmo sem a bola, mas de conseguir executar muito melhor a estratégia de jogo do que o Cruzeiro em casa. Um Cruzeiro que, como vocês falaram, é um time bem treinado e que deu muito trabalho para o São Paulo no Morumbi. Antes da expulsão do Marlon, que ali condicionou o resto do jogo, mas o São Paulo abriu 1-0 acho que no comecinho, né, com o Lucas, mas depois disso se retraiu e o Cruzeiro tomou conta no Morumbi. Então, Morumbis, né, desculpa. Então, era um jogo que me trazia um pouco de preocupação por causa desse primeiro confronto direto, lá no primeiro turno. Mas achei que o São Paulo foi super bem. E não sei se daria para tentar espelhar muito com o time titular essa mesma. Quer dizer, a formação acho que até dá, mas as características, o que dita esse ritmo que a gente teve ontem foi o William Gomes e Eric nas pontas.
Então, se você tentar fazer uma coisa com o Lucas, que tenta puxar um pouco o jogo mais para dentro, pela esquerda, e o Rato na direita, já se perde quase que tudo. O Calleri e o André Silva também tem uma diferença muito grande de explosão, né, e de tentar explorar as costas da zaga adversária. O André Silva é bem mais rápido, né, tem mais mobilidade nesse sentido. Então, não sei se daria para espelhar, tentar fazer a mesma coisa com o time titular. Mas a formação de 3 zagueiros pode ser útil, né, para tentar pelo menos travar os pontas ali do Botafogo, né, Luiz Henrique, o Almada, que talvez vai jogar pela esquerda. Também tem o Savarino, que consegue jogar e transitar pelos dois lados. Então é um time mais leve e rápido, então talvez você ter 3 zagueiros mais 2 volantes para fazer uma cobertura e tentar se proteger um pouquinho mais, pode ser uma boa alternativa. Eu concordo com você. O Botafogo gosta muito de usar essa inversão de um ponta para outro, né? O Luiz Henrique ataca muito as costas dos laterais, talvez usar uma formação com 3 zagueiros e os 2 alas fechando pode coibir um pouco isso. A gente vai falar muito sobre escalação também, vai falar muito sobre o jogo de quarta-feira, que é o jogo da temporada do São Paulo, se tornou ainda mais importante depois da queda na Copa do Brasil. Vamos abordar também, o pessoal está participando aqui, já vou colocar alguns comentários também, muita gente falando de arbitragem aqui também. Vou colocar alguns comentários aqui na tela. O Antônio Schiavinato mandando um boa tarde. A gente manda um boa tarde. O Josafá, que sempre participa aqui também, mandando boa tarde, nação tricolor. Juninho Lopes também, sempre presente nas lives do Arquibancada Tricolor, mandando um bora pra live. Perfeito, vamos lá, começando. Falando sobre São Paulo Futebol Clube, São Paulo que venceu ontem o Cruzeiro pelo placar de 1-0, jogo importantíssimo. Boa tarde, o time ontem surpreendeu, leve, rápido e focado, foi o que disse o Jefferson Paliosa. Surpreendeu mesmo, a gente vinha falando ontem na jornada, eu falei pelo menos, que eu não concordava com a escalação do time reserva. Continuo não concordando, mas não vou ser o engenheiro de obra pronta de falar, não, o Zubeldia foi gênio agora, poupou todo mundo e ainda conseguiu sair com 3 pontos. Não, eu acho que não pode largar o brasileiro, mas ontem realmente surpreendeu positivamente. Conseguiu poupar, foi um risco muito alto, mas conseguiu poupar e ainda assim sair com os 3 pontos em um jogo que era confronto diretíssimo na briga pela vaga na Copa Libertadores. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!